Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Zodíaco. Eu sou o Zod, seu apresentador. Você conhece o significado da palavra coincidência? Segundo o dicionário, coincidência é o termo utilizado para se referir a eventos com alguma semelhança, mas sem relação de causa e consequência. Eu tenho certeza que em algum momento você já deve ter presenciado isso. Porém, ao longo da história existiram coincidências bastante estranhas com figuras importantes e até eventos históricos. Então no vídeo de hoje eu gostaria de trazer as estranhas coincidências históricas. Vamos lá? O primeiro caso começa com dois dos presidentes mais famosos da história dos Estados Unidos, Abraham Lincoln e John F. Kennedy. A lista de coincidências entre Abraham Lincoln e John Kennedy é uma lenda urbana americana de origem desconhecida. A primeira lista foi publicada na imprensa americana em 1964, após o assassinato de Kennedy, em 63. Muitos tópicos da lista têm sido negados, e dizem que algumas declarações são meias verdades. Alguns folcloristas têm argumentado que a lista era uma maneira para as pessoas encontrarem sentido para os dois eventos trágicos na história dos Estados Unidos à procura de padrões. Segundo a lista, as coincidências são que Abraham Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846 e John F. Kennedy foi eleito para o Congresso em 1946. Lincoln foi eleito presidente em 1860 e Kennedy foi eleito presidente em 1960. Ambos foram assassinados em uma sexta-feira com um tiro na cabeça. O sucessor do presidente Lincoln era chamado Andrew Johnson, nascido em 1808. E o sucessor do presidente Kennedy era chamado Lyndon Johnson, nascido em 1908. Lincoln foi morto em um teatro chamado Ford. Já Kennedy foi morto em um carro chamado Lincoln, fabricado pela Ford. Lincoln foi assassinado em um teatro e seu assassino correu para um depósito. Já Kennedy foi assassinado de um depósito e seu assassino correu para um teatro. Ambos os assassinos, John Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald, foram mortos antes de seus julgamentos. Apesar de vários tópicos relevantes presentes nessa lista, a mídia americana em geral considera isso tudo uma lenda urbana muito bem inventada. Mas eu tenho que admitir, os acontecimentos são muito bizarros. Ao longo da história, existiram vários livros que continham certas profecias em suas páginas. Mas e se eu lhe disser que um deles, por uma coincidência do destino, acabou prevendo um dos maiores naufrágios da história, o Titanic? Em 1898, o escritor Morgan Robertson lançou o conto Futility or the Wreck of the Titan, que no Brasil foi publicado como Futilidade ou Naufrágio do Titã, no qual relata a história de um transatlântico chamado Titã, que afundou no Atlântico Norte depois de bater em um iceberg. Se não bastasse o enredo premonitório, algumas características das embarcações são praticamente iguais. A primeira entre as coincidências é o nome do capitão. Nas duas ocasiões, ele se chama Smith. O mês em que os acidentes aconteceram também é o mesmo, em abril. Outros detalhes técnicos também são bem próximos uns dos outros, como o comprimento do navio, a velocidade que ele navegava, o número de botes e compartimentos à prova d'água, até mesmo o número de vítimas são parecidos. Por muitos anos, muitas pessoas consideram isso uma premonição exata. Porém, outros acreditam que tenha sido somente uma coincidência bastante estranha que ocorreu na história. O fato é que a situação é realmente muito estranha. Por muitos anos, existiram grandes escritores que marcaram gerações com seus contos. Um deles em específico tem uma coincidência bastante curiosa: Mark Twain. Mark Twain é um dos escritores mais famosos da literatura americana, tendo escrito duas das obras mais emblemáticas, como As Aventuras de Huckleberry Finn e As Aventuras de Tom Sawyer. Mark Twain nasceu em 30 de novembro de 1835, e isso toma o rumo desse caso, pois foi durante uma passagem do cometa Halley sobre a Terra que Mark Twain veio ao mundo. Ao longo de sua vida, ele escreveu contos fantásticos. Porém, curiosamente, um ano antes da data prevista do cometa passar novamente a Terra, Mark Twain disse a seguinte frase: "Eu cheguei com o cometa em 1835. Quando ele voltar no próximo ano, eu espero ir com ele."
Curiosamente, um ano depois dessa frase, em 1910, no dia em que o cometa passou na Terra, Mark Twain faleceu, vítima de um ataque cardíaco. Essa história por muitos anos foi considerada como uma das previsões de morte mais bizarras. Outros creem ser só uma coisa comum, e até hoje continua a ser um acontecimento bastante estranho. Com certeza, um fato interessante é que as coincidências e acontecimentos bizarros não escapam de ninguém, nem mesmo da monarquia. Esse caso ocorreu em Monza, na Itália, com o rei Humberto I. Humberto I nasceu em 1844 e faleceu em Monza no ano 1900. Porém, existe uma história bizarra com esse ocorrido. Certo dia, o rei foi a um pequeno restaurante para jantar, e quando o dono do local se apresentou ao monarca, Humberto percebeu que eles eram tão parecidos em seus rostos e corpos que poderiam ser considerados gêmeos. Os dois homens então começaram a discutir as similaridades notáveis entre eles e descobriram muito mais do que a semelhança física. Ambos nasceram no mesmo dia, do mesmo ano, 14 de março de 1844, e na mesma cidade. Ambos se casaram com uma mulher chamada Margherita. O chefe abriu o restaurante no mesmo dia em que o rei Humberto foi coroado como rei da Itália. Por fim, no dia 29 de julho de 1900, o rei foi informado de que o chefe havia morrido naquele dia em um misterioso acidente com arma de fogo. Humberto então foi a público expressar seu pesar pelo ocorrido e acabou sendo assassinado também com um tiro por um rebelde em meio à multidão, tornando-se assim um dos casos de coincidências mais estranhos já relatados. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de compartilhar com os amigos. Desde já eu agradeço o acesso. Agora vamos voltar para o vídeo. Ao longo desse vídeo, vimos histórias de coincidências com pessoas e eventos famosos. Porém, a história que veremos agora aconteceu com duas pessoas comuns, irmãos gêmeos idênticos, tão idênticos que até as suas vidas são semelhantes. Em 1939, em Ohio, nos Estados Unidos, nasceram dois bebês idênticos. E embora as gestações de gêmeos já sejam um episódio incomum por si só, a vida desses dois irmãos especificamente estava prestes a desafiar os limites da improbabilidade. Os gêmeos foram dados para o sistema adotivo norte-americano e adotados por famílias diferentes, os Springer e os Lewis. Os dois casais, mesmo não se conhecendo, acabaram tomando a mesma decisão de nome para o seu bebê recém-chegado, James, com o apelido de Jim. Anos depois, em 1977, Jim Lewis resolveu que queria conhecer seu irmão gêmeo e conseguiu os dados de contato do outro Jim em um tribunal em Ohio. Após 2 anos e algumas breves conversas por telefone, eles afinal marcariam seu primeiro encontro. Jim Springer e Jim Lewis tinham ambos 1,80 m de altura e ambos pesavam 82 kg. Possuíam ambos sorrisos assimétricos e suas vozes eram indiferenciáveis. As semelhanças físicas, apesar de esperadas até certo ponto, dado que eram gêmeos idênticos, já ofereceram alguma surpresa. Porém, esse foi apenas o início das coincidências que eles estavam prestes a identificar um sobre o outro. Ambos possuíam a mesma profissão. Eram carpinteiros e sua oficina ficava na garagem de casa. E ambos foram casados com mulheres que possuíam o mesmo nome, Linda. E ambos se divorciaram e casaram com outras mulheres de mesmo nome, dessa vez chamada Betty. Até mesmo os hábitos eram idênticos, como o fato de ambos fumarem muito a mesma marca de cigarro, beberem a mesma marca de cerveja e possuírem um carro do mesmo modelo e cor. É como se ambos recebessem o mesmo script de vida. Até hoje, a história dos irmãos Jim é um caso de coincidência bizarra, mas nenhum estudo feito conseguiu explicar até hoje esse fenômeno. No século XIX, o famoso escritor de horror Edgar Allan Poe
escreveu uma obra chamada A Narrativa de Arthur Gordon Pym. Ela conta a saga de 4 sobreviventes de um naufrágio que estavam em um barco salva-vidas por muitos dias, até que decidiram matar o aprendiz de marinheiro, chamado Richard Parker, e alimentar-se de sua carne. Alguns anos mais tarde, no ano de 1884, uma embarcação chamada Mignonet afundou e também restaram apenas 4 sobreviventes. Após ficarem em um barco salva-vidas por muitos dias, eles também decidiram matar o seu aprendiz e alimentar-se de sua carne. Como se a história já não fosse macabra e assustadora o suficiente, o nome do aprendiz morto era Richard Parker, considerando assim esse caso como mais um de coincidências bizarras e sem explicação. Bom, como no começo do vídeo falamos de Abraham Lincoln e John F. Kennedy, claro que, para finalizar, teremos que falar do filho de Abraham Lincoln. Robert Todd Lincoln era o filho mais velho do presidente republicano Abraham Lincoln, o único de seus 4 filhos que chegou à vida adulta. Ao longo de sua vida, a morte de 3 presidentes norte-americanos cruzou seu caminho. O primeiro assassinato de um presidente a cruzar a vida de Robert foi o do próprio pai, em 15 de abril de 1865, quando James Booth matou Abraham Lincoln em um teatro, em meio à escalada das tensões causadas pela Guerra Civil. Robert estava ao lado do pai. Posteriormente, quando o presidente James Garfield levou 2 tiros nas costas na estação ferroviária de Baltimore, Robert estava na estação. E 20 anos depois, em Buffalo, durante a Exposição Pan-Americana, ele chegou ao local no preciso momento em que o presidente William McKinley era baleado. Com certeza, a história da vida de Robert é uma das coisas que só o destino é capaz de providenciar, já que não é muito comum você presenciar o assassinato de um presidente. Imagina de 3. Então é isso. Esse foi mais um vídeo da Zodíaco. Se você gostou, por favor, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Não esqueça de ativar o sino das notificações e compartilhe para os amigos. A Zodíaco fica por aqui. Um abraço.